Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos Sambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre previdência privada, tá? Mais especificamente, o novo lançamento da previdência privada do Grupo Primo, tá? A Arca Grão Renda Fixa. No início desse mês, agora de junho, ele lançou esse novo fundo de previdência de renda fixa, tá? E muitos de vocês vieram me perguntar, poxa, Álvaro, mas esse fundo ele é interessante? O Primo ele já lançou outro fundo de previdência, esse novo é melhor que o antigo? Qual a diferença? Qual vale mais a pena? E esse fundo agora de previdência que vai ser só de renda fixa, ele realmente vale a pena investir? Então eu vou trazer todas essas informações aqui nesse vídeo e no final ainda vou falar para vocês se eu vou investir nesse fundo de previdência ou se eu não vou, beleza? Então, se você quer entender tudo sobre essa nova previdência Arca Grão Renda Fixa do Grupo Primo, fica comigo até o final. Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui com o site da gestora Grão aberto. Tá aqui a gestora tanto do fundo Arca Grão Previdência Renda Fixa, que é o novo, quanto o Arcagão Previdência Multimercado, que é o antigo, tá? Tô com a tela, inclusive, aqui do fundo multimercado para a gente analisar e conversar algumas informações, tá? Esse fundo aqui multimercado tem pouco mais de 6 meses, ele foi lançado no final do ano passado, tá? No final de 2022, e esse lançamento, assim, foi um sucesso, né? Teve uma captação muito grande, foi uma ideologia nova, o Thiago, junto com todo o Grupo Primo, estão trazendo uma revolução ali dentro do mercado de previdência, tá? E aí ele fez um marketing bem grande, trouxe aqui esse produto que tem diversos benefícios, tá? Entre eles, você não paga com cotas, que você pagaria em outros fundos de investimento 2 vezes ao ano, que é basicamente você pagar imposto antecipado, tá? E isso diminui também o crescimento ali do seu patrimônio ao longo dos anos. Ele trouxe um fundo com a taxa de administração muito pequenininha, tá? Ele trouxe um fundo que vai devolver as taxas de rebate para aqueles fundos que ele investe, porque um fundo de previdência do Grupo Primo, tanto de renda fixa quanto multimercado, eles são fundos de fundos, tá bom? Então ele é um fundo que vai comprar outros fundos de investimento, beleza? Então é importante entender isso. Então vamos analisar aqui, ó, algumas informações. A gente pega aqui a lâmina, tá? Da Grão aqui disponibilizada, a gente consegue ver inclusive a rentabilidade e a composição desse fundo aqui, tá? O asset allocation dele. E a gente consegue visualizar que, olha, 18% hoje está em ativos internacionais, 30% em ações do Brasil, 8% em real estate e 44% em renda fixa, tá? Na verdade era para ser 20, 30, 10 e 40, mas com a variação de mercado é normal isso balançar um pouquinho, tá bom? Porque a renda fixa ali tá aumentando a rentabilidade com as taxas de juros mais altas, enquanto o dólar deu uma baixada e os fundos imobiliários também tiveram uma queda recente, tiveram uma recuperada logo em seguida, tá? Então eu acredito que seja por isso que os índices estão um pouco abaixo aqui. Como essa carteira é 40% renda fixa e 60% renda variável, o que acontece? Ela tem uma propensão a ter uma variação, tá? Por mais que no longo prazo ela tenda a valorizar mais do que a nova, que vai ser somente de renda fixa, essa tem exposição a ações aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, fora do Brasil, a imóveis aqui no Brasil também, a real estate, né, que é o mercado imobiliário. Então, por ele ter essa mescla aqui de ativos que agregam valor, que geram valor e se valorizam ao longo do tempo, essa previdência multimercado tende a performar melhor no médio e longo prazo, tá? Mas no curto prazo ela vai ter sim a oscilação normal, porque ela tem mais da metade da carteira dela em renda variável, tá certo? Então é natural que isso aconteça, e aí muitas pessoas ficaram incomodadas com essa volatilidade, principalmente por se tratar de um plano de previdência, né? Que é uma coisa que as pessoas geralmente querem mais segurança, querem mais tranquilidade, porque é para um momento lá no futuro, quando elas vierem a se aposentar, tá? E por causa também dessa dor, o Grupo Primo foi lá e criou a Arca Renda Fixa, tá? Que é basicamente esses 40%, não é exatamente esses 40%, tá? Mas é bem próximo dos 40% da Previdência Multimercado, que eles separaram e criaram um fundo só de renda fixa ali de previdência, tá bom? A gente consegue ver aqui a rentabilidade desse mesmo fundo aqui, o fundo Arca Multimercado, tá? A gente falou sobre a composição aqui um pouquinho. E sobre a rentabilidade, a gente consegue ver aqui que no ano a rentabilidade
tá abaixo do CDI, tá 4,22 a 5,37, pelo menos até o fechamento de maio, tá certo? Porque a gente não teve ainda resultado de junho, e o acumulado também tá perdendo para o CDI. O acumulado tá 5,44, ao contrário de 9,13 do CDI. E você pode estar falando, poxa Álvaro, mas é uma previdência que está perdendo então para o CDI? Olha, isso é uma coisa de curto prazo, tá? Uma variação de curto prazo. Porque se a gente analisar aqui, essa previdência não tem nenhum ano ainda, tá? Ela acabou de bater 6 meses ali, então ela não tem um ano ainda de performance, beleza? E por não ter um ano de performance, a gente não consegue analisar o resultado dela. Por ser uma previdência que tem bastante ativos de renda variável, o resultado grande dela deve vir no médio e longo prazo, e não apenas no curto prazo, tá? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o assunto desse vídeo, que é essa nova aqui, olha, Arca Grão Previdência Renda Fixa, tá bom? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clica aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Já adiantei algumas informações para vocês, tá? Se a gente abrir aqui embaixo, a gente consegue ver que pode ser PGBL ou VGBL, tá? Se você não souber essa diferença, tem vídeo aqui no canal explicando para você o que é um PGBL, o que é um VGBL, qual o melhor. Mas na prática, o PGBL é para dedução de imposto de renda, tá bom? Se você faz declaração completa de imposto de renda, ou se você tem uma alíquota ali de 27,5 em cima da sua renda, provavelmente pode fazer sentido para você esse PGBL, tá bom? E o VGBL é só um planejamento mesmo que você faz para aposentadoria, que pode ser de aporte mensal ou único, para você ter uma renda no final da sua vida e não depender do INSS, tá bom? Bem bacana você entender essa diferença e você acertar na hora de você contratar, tá? Porque se você contrata um, você não consegue alterar para o outro. Então isso é muito importante. Tem 60 dias de carência, depois que você coloca o recurso lá, você não consegue tirar antes de 60 dias. E a aplicação mínima é de R$100, tá? Então isso é muito bacana, porque fica muito inclusivo mesmo. Qualquer um pode participar, porque é R$100 a aplicação mínima e a movimentação mínima também, tá? Então o aporte inicial pode ser de R$100, o mínimo, e o aporte mensal, se você quiser, pode ser de R$100 também, tá? Então isso é muito interessante. A cota de resgate é D+7, liquidação é D+9, a taxa de administração, olha aqui, é 0,59%, tá? Isso aqui é ao ano, tá, pessoal? Então isso aqui é bem interessante e é uma taxa bem pequena ali, a mesma taxa do fundo multimercado. Então é uma taxa bem pequena tanto para ativos de renda fixa quanto para ativos ali multimercado, tá? Comparando com os outros fundos multimercados, essa taxa ela é ainda mais interessante, porque os fundos multimercados tendem a ter uma taxa ali mais alta, multimercado e ações, tá? Porque exige um pouco mais ali de trabalho do gestor para escolher ativos que performem bem. Renda fixa é mais simples isso aqui, tá? Mas essa taxa ainda é uma taxa super interessante que o grupo está trazendo. A taxa de saída de carregamento é 0, tá? Que é aquela taxa na hora de você investir ou de você resgatar, tá? Você não vai ter isso aqui. Só vai ter cobrança, claro, de imposto de renda, tá? E aí você tem aqui a taxa de performance, que também é 0, beleza? Então isso aqui é bem interessante, essas informações sobre a Previdência, tá? Aqui tem mais informações para você baixar o aplicativo da Grão e saber mais informações. Esse link vai estar aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Caso vocês queiram olhar, ler as informações direitinho, né? Os benefícios aqui tributáveis, como eu disse, do PGBL, a aposentadoria e a sucessão patrimonial, que é o recurso que tiver em previdência, não passa para inventário, tá? Vai direto para a conta dos beneficiários que você indica quando você contrata o plano. Então esse é um benefício também muito bacana. E o acesso a fundos que você geralmente não teria acesso, tá? Essa parte é bem bacana porque alguns dos fundos aqui que estão dentro da Previdência Arca são destinados a investidores qualificados e profissionais, tá? Que são aqueles investidores que têm mais de 1 milhão investidos
ou mais de 10 milhões investidos, tá? E você consegue investir através desse fundo de previdência, porque são fundos muito exclusivos. E além disso, ela investe também em alguns fundos que ficam fechados na maior parte do tempo, que você também não teria acesso, ou que a cota mínima de aplicação é muito alta, então você não conseguiria montar essa carteira, seria muito difícil de você montar essa carteira por si mesmo. E mesmo que você montasse, as taxas seriam maiores do que você investir aqui por essa previdência por causa do rebate que é devolvido, tá? Então é muito vantajoso você fazer um plano de previdência. Mas agora você pode estar perguntando, poxa, agora entendi os benefícios aqui do plano de previdência, mas eu quero saber se esses fundos aqui são interessantes ou não são, tá? A composição aqui da carteira. E é isso que a gente vai olhar agora. Se a gente vier aqui também na mesma lâmina, só que nesse aqui é o do Arcagrão de renda fixa, perceba que a composição é 100% de renda fixa, tá vendo? Aqui a gente consegue ver algumas alocações, tá? Ou seja, quais são os fundos que essa previdência de renda fixa investe e quais os percentuais. Nesse documento aqui fica mais fácil da gente analisar, tá? A gente consegue ver aqui a Arcagrão Previdência, tá? E aqui os fundos, o nome dos fundos com o CNPJ e a porcentagem de percentual desses fundos dentro da Previdência, tá? Então perceba que tem alguns fundos que são bastante relevantes, olha. A gente consegue ver aqui que esse ARX Denali, Previdência Renda Fixa, tem 20% de concentração na carteira, então é um ativo relevante. A gente tem aqui o Icatu Vanguarda Absoluto, que é 15%. A gente tem aqui o JGP Corporate, FIC, Renda Fixa Crédito Privado, LP, também de 15%. Tem o da Capitânia, aqui, Crédito Previdência Icatu, que é de 12,5%. Então perceba que só esses três primeiros aqui já são 50% do tamanho do fundo, tá? Porque são 20% mais 15, o total aqui é de 50% do fundo, tá? E com esse aqui dá mais 12,5%, então 62% do fundo são nesses 4 fundos de investimento aqui. E aí, como é que você analisa se é interessante ou não, ou se tende a ser interessante ou não investir nessa previdência? Analisando os fundos que estão dentro dela. É isso que a gente vai fazer agora. Se a gente abrir aqui esse ARX Denali, por exemplo, é esse fundo aqui, olha. ARX Denali FIC Renda Fixa Crédito Privado. Se a gente descer aqui, a gente consegue ter algumas informações de rentabilidade desse fundo. Olha aqui. Esse fundo é o verde, tá? E o CDI é o azul. E a gente consegue ver aqui a rentabilidade que no longo prazo, desde 2018, tá? Que é o início aqui da amostragem, até hoje, o fundo rendeu 40% e o CDI rendeu 37%. Então, foi um rendimento, sim, acima do CDI, tá? Se a gente coloca aqui, por exemplo, o IPCA no gráfico, a gente consegue ver também que foi superior ao IPCA, que é essa linha vermelha. Se a gente coloca aqui a poupança, por exemplo, a gente também consegue ver que também rendeu bem acima da poupança, né? A poupança no período foi ali de 22%, o IPCA rendeu 31%, a inflação, o CDI 37%, e esse fundo rendeu 40%. Então perceba que é um fundo que ganha do CDI no longo prazo, tá? Então ele tem uma rentabilidade interessante e 20% da Previdência Arca Renda Fixa tá nesse fundo aqui, tá? Mas vamos olhar os outros, olha. O segundo maior fundo aqui é esse Icatu Vanguarda Absoluto. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver aqui, olha, esse mesmo fundo aqui, para a gente analisar. Como são fundos de renda fixa, pessoal, a gente tem que considerar, comparar ele sempre com o CDI, tá? Que é o benchmark ali padrão da renda fixa, olha. Esse fundo aqui, ele é bem rente ao CDI, você consegue perceber que ele é bem perto ali do CDI durante toda a sua história, desde 2015, tá? Ele rendeu muito próximo e o retorno acumulado até hoje é um pouco acima do CDI, tá? Levemente acima. O retorno foi de 96%, 96,58% e o CDI de 95%, tá? Tiveram momentos que ele rendeu um pouco menos aqui, momentos que ele rendeu mais que o CDI aqui no gráfico, tá? Mas o retorno acumulado é bem próximo ao CDI, mas ainda assim superior ao CDI. E, só colocando aqui para vocês, é superior ao IPCA também e superior aqui ao índice de poupança também, se a gente analisar, tá? Olha aqui, ele supera também o IPCA e supera também a poupança. Então, esse é o segundo maior fundo da carteira da Previdência Renda Fixa e também é um fundo que rende acima do CDI.
Se a gente voltar aqui, a gente vê que o terceiro maior fundo, ou o segundo maior fundo também, porque ambos têm 15% de participação, tá? É o JGP Corporate FIC, Renda Fixa Crédito Privado. Esse fundo, olha ele aqui, ó. É esse fundo aqui, tá bom? E a gente consegue ver aqui, olha, que esse fundo também no longo prazo, olha, desde 2014, onde é a amostragem, ele ganhou, e esse fundo aqui ganhou com folga do CDI, tá? No acumulado ele tá com a rentabilidade de 122%, enquanto o CDI tá com 104%, tá? Então perceba que é quase 20% acima do CDI. E perceba que de 2015 para cá, você mais que dobraria o seu capital investido só no CDI, tá? Mas esse fundo aqui teve uma performance de pouco menos de 20% superior ao CDI. E se a gente colocar aqui também o IPCA e a poupança, a gente também consegue visualizar que ele rendeu mais do que o IPCA e a poupança, porque o CDI já ganhou desses índices no período, tá? O CDI já rendeu mais que a poupança e o IPCA, e esse fundo de renda fixa rendeu mais que o CDI consideravelmente, tá? E se a gente pegar por fim aqui, esse quarto maior fundo aqui, né, de participação na carteira com 12,5%, que é o Capitânia Cred Previdência Icatu, é exatamente isso aqui, olha, Capitânia Cred Previdência Icatu, tá? E, surpreendendo o total de 0 pessoas, é um fundo que também, historicamente, ganhou do CDI, tá? Historicamente ele tá com um retorno acumulado de 60%, enquanto o CDI rendeu 50% ali no mesmo período, tá? 51% ali, pelo que a gente consegue visualizar. Lembrando também, novamente, colocando o IPCA e a poupança aqui no gráfico, mostrando que ele também superou ambos esses índices, tá? E agora você pode perguntar, poxa, Álvaro, mas se você colocar o Ibovespa aqui? Bom, o ideal é que não seja colocado Ibovespa aqui, porque por ser um fundo que só tem renda fixa, você não tem que comparar ele com um fundo de renda variável, tá bom? Porque o fundo de renda variável ele vai ter muito mais volatilidade e ele pode sim apresentar retornos maiores, tá? Exatamente porque você está correndo mais risco ali. Então são produtos diferentes e você não tem que comparar eles, tá? Mas se a gente coloca aqui só a nível de curiosidade, a gente consegue ver que sim, tá, o Ibovespa aqui rendeu no período mais do que esse fundo de renda fixa. Mas perceba que por mais que ele tenha rendido mais, ele variou também muito mais do que o fundo, que é quase que uma linha reta ali, tá? Perceba as variações que o Ibovespa teve aqui no período, que é essa linha amarela. Então, ele teve uma rentabilidade no final que foi maior. Sim, olha aqui, no final a gente consegue visualizar que o Ibovespa rendeu ali perto de 79%, enquanto o fundo rendeu 59%, tá? Então o Ibovespa ele foi superior, apesar de em alguns momentos ter sido abaixo aqui, como ali em 2020, tá? Mas atualmente o retorno acumulado do Ibovespa é superior sim ao fundo de investimento. Por isso também eu falei no início do vídeo que a tendência é que o outro fundo multimercado tenha uma rentabilidade superior a esse fundo aqui de previdência de renda fixa, tá bom? No médio e longo prazo, o outro tende a performar mais porque tem exposição à renda variável, tá? E no longo prazo, a expectativa é que a renda variável ganhe da renda fixa em valorização. Não é certeza que isso vai acontecer, mas é a expectativa, tá bom? E aí a gente consegue visualizar aqui que a renda variável nesse período da amostragem superou aqui a renda fixa, mas vamos tirar o Ibovespa, porque não convém a gente colocar o Ibovespa aqui, como é outro tipo de produto. A gente consegue ver que ambos os fundos de investimentos mostrados, os maiores aqui, ganharam do CDI, tá? Então isso é bem interessante, porque lembrando que, pessoal, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? Mas se você investe em ativos que naturalmente no histórico deles ganharam do CDI, a expectativa é que eles continuem superando o CDI, tá? Essa é a lógica, a rentabilidade esperada não é garantida que vai ganhar do CDI, mas se historicamente o fundo performou melhor do que o índice, que é o CDI, a tendência é que no futuro ele continue performando mais que o índice, tá? Então isso é um ponto muito positivo dentro da escolha da equipe da Grão Investimentos, da gestora, para colocar esses fundos que tiveram uma excelente rentabilidade dentro da renda fixa acima do CDI,
para essa previdência também de renda fixa. E aí, agora que a gente já olhou os fundos, analisou, entendeu sobre previdência privada, entendeu sobre esse novo lançamento, viu que sim, tem a expectativa de ter uma rentabilidade muito bacana esse fundo, já que os fundos que compõem ele têm uma rentabilidade acima do CDI, você pode perguntar, poxa Álvaro, e aí você acha que é uma oportunidade investir nessa previdência ou que não é? E eu digo que acho que é sim, tá bom? Se você não tem previdência privada e se você tem um perfil ali mais conservador, que não gosta de variação, não gosta de sentir o seu dinheiro ali valorizando ou desvalorizando em alguns momentos, tá? Seguindo esse fluxo de mercado, essa variação. Se você não tem esse perfil e gosta de uma coisa mais conservadora, eu acredito que faça muito sentido para você ter esse plano de previdência de renda fixa, tá? Ou inclusive para você que gosta de um pouco mais de risco, mas não quer arriscar para a sua previdência. Você prefere arriscar, por exemplo, investindo em ações aqui, fazendo stock picking, fazendo swing trade hoje, mas você quer garantir a sua aposentadoria com conservadorismo. Pode fazer sentido sim para você esse fundo, tá? Lembrando também, reforçando o que eu já disse, tá? A expectativa é que o primeiro multimercado ele renda mais do que esse de renda fixa no médio e longo prazo. Como previdência é um produto para longuíssimo prazo, tá? Quando você faz a tabela regressiva, é esperado que você passe pelo menos 10 anos investindo ali naquele plano de previdência, então é um produto realmente de médio e longo prazo. E a expectativa é que o fundo multimercado, que o primeiro, renda mais que esse de renda fixa aqui. Mas vai render mais a um custo de balançar mais também, tá? Esse aqui vai tender a render um pouco menos, mas vai ter ali uma tranquilidade maior durante o período que você investir, certo? E agora fica a pergunta, eu vou investir nesse fundo de previdência ou não vou? Porque eu já fiz um vídeo sobre o primeiro fundo Arca e eu disse que eu investiria, inclusive eu estou investindo, tá? É o meu VGBL, esse fundo Arca multimercado. E eu fiquei muito feliz com esse lançamento desse Arca Renda Fixa. E eu também vou participar, tá? Álvaro, você vai ter duas previdências? Sim, mas eu vou aproveitar já que o meu VGBL é no multimercado e eu tenho que fazer um PGBL para aproveitar os benefícios de dedução de imposto de renda. O meu PGBL eu vou fazer nessa Arca de renda fixa, tá bom? Então sim, eu vou ter os dois planos de previdência, os dois fundos, e eu vou ter um que vai ser VGBL, que vai ser aquele focado na minha aposentadoria, que eu faço contribuições mensais, e eu vou ter o outro que é o PGBL, que eu vou fazer aportes final do ano, exatamente para deduzir imposto de renda e aproveitar também essa exposição bacana na renda fixa através desse fundo, tá bom? Então você também pode fazer isso se fizer sentido para você ter os dois planos, tá? Porque você vai ter um que tende a ter uma rentabilidade maior, mais uma oscilação maior também, e o outro mais conservador que tende a render um pouco menos, mas com mais consistência e menos oscilação, tá bom? Então pode ser uma oportunidade e uma opção estratégica para sua carteira. Eu acho que é uma opção estratégica para minha, então já fica aí de conselho para você, beleza? Bom, e aí, você ficou com alguma dúvida sobre essa previdência? Ficou alguma questão que eu não tratei aqui? Então coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que têm interesse em investir em previdência privada, que pensam no futuro ou que estejam querendo uma previdência mais conservadora, para que eles conheçam essa opção da Arca Grão Renda Fixa, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.